E eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Para sintetizar a leitura, nós vamos ler versículos 5 do 5 ao 7, mas nós vamos fazer menção também de outros versículos dentro desse texto, que nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor ou a caridade. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, esta segunda epístola do apóstolo Pedro, ela foi escrita aos mesmos destinatários da primeira, ou seja, aos crentes dispersos por conta da perseguição. E a primeira epístola, Pedro escreveu fortalecendo a fé da igreja por conta do sofrimento, do governo hostil que existia na época. Mas esta segunda, o objetivo é fortalecer a fé desses crentes por conta dos falsos mestres que já existiam naquela época, os ensinos eram caracterizados por fraude, arrogância, ridicularização e mundanismo. E, no entanto, Pedro inicia esta segunda epístola não já combatendo os falsos mestres, mas de primeiro momento aqui no capítulo 1, trazendo à igreja esta conscientização de que é necessário uma fé crescente, que é o nosso título, que é o título desta mensagem nesta noite, uma fé crescente. Elisa, por gentileza, minha filha, pode colocar a nossa imagem aí, por favor? E no versículo 1, Pedro se identifica, como autor da carta. Existe aí entre os estudiosos aí, uma dúvida quanto à autenticidade da epístola, se foi realmente Pedro ou não que escreveu. Mas dentro da epístola também existem evidências muito claras que realmente foi Pedro que escreveu. Mas vamos lá, então Pedro se identifica, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os quais conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, nesse primeiro ponto, eu quero falar conosco sobre a fé recebida, que de acordo com o texto é a mesma fé apostólica, a mesma fé que os apóstolos receberam, a preciosa fé baseada ou preciosa da justiça de Deus, nosso Salvador, a justiça de Deus que se cumpriu em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esta fé que os apóstolos receberam foi a fé que os crentes da época também receberam, e foi esta fé também que nós recebemos, louvado seja Deus, baseada, como eu disse, no sacrifício de Cristo. Esta fé, irmãos, é uma fé sobrenatural, porque ela é gerada pelo Espírito Santo através da palavra, como diz lá em Romanos
capítulo 10, versículo 17, que vai ser o tema das irmãs aqui no sábado, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. E esta fé, irmãos, que ela é a base da nossa salvação, né? Por isso esta imagem está aí para os irmãos, para que os irmãos vejam a fé como a raiz de uma árvore. Esta fé que nós temos, que é a fé segundo a palavra, que é a fé preciosa, como a fé dos apóstolos, ela é a fé que nós recebemos e esta fé ela precisa crescer, ela precisa frutificar. E esta fé ela é sustentada pelo conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos o Senhor, tanto através da palavra e principalmente através da palavra, quanto também por experiências pessoais que temos, que vamos desenvolvendo, a nossa fé, ela tende a crescer. E é necessário que ela cresça e que ela se sustente pelo conhecimento. O crescimento da nossa fé, ele está ligado à nossa dedicação em conhecer a Deus, em termos comunhão com Deus, em andarmos com Deus. E isso não é basicamente, né, somente aqui na igreja, nos cultos, porque a comunhão com Deus, nós precisamos cultivá-la além das quatro paredes. É lá fora, é no ambiente de trabalho, é no ambiente da escola, é nos ambientes, muitas vezes, hostis, que nós estamos, mas que a nossa fé precisa ser sustentada, né, por esta comunhão que nós precisamos buscar em Deus. E esta fé, ela se desenvolve, como nós vimos aqui no texto que lemos, que é o nosso segundo ponto aqui, diligentemente, vai dizer o versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, para que a nossa fé cresça, é necessário empenho, é necessário dedicação. Nós não podemos permanecer apenas na base, né? Como nós vimos aí na imagem. Nós não podemos permanecer o tempo todo só com a fé. Embora é a fé que vai nos salvar, embora é esta fé que vai nos levar à eternidade, mas o mundo precisa ver em nós esta fé. E como que vai ver? Através do desenvolvimento. E este crescimento, ele precisa ser com dedicação. Toda vossa diligência. Então, é um esforço contínuo. É um esforço que nós não podemos medir esforço para que nossa fé ela cresça no Senhor a cada dia. E aí, o apóstolo Pedro vai listar, associai-vos a vossa fé à virtude. E aí nós temos nesta árvore aí alguns frutos, não estão todos aí, mas dá para nós termos uma ideia o que é isso. Então vamos lá, o que é a virtude? É o poder de Deus operando em nós. É o poder de Deus operando em nós. É a transformação da nossa velha natureza, é a transformação do nosso caráter. Vai falar, essa virtude fala de excelência moral, de integridade, de coerência entre fé e prática. Fala de vida ética em todas as áreas da nossa vida. E isso, irmãos, é só o Espírito Santo que pode fazer em nós, nos transformar de tal maneira que a nossa fé ela seja evidenciada através desta virtude, né, desta excelência moral, da honestidade, da coerência, né, entre fé e prática, até porque a nossa fé ela é baseada na palavra. E quantos ensinos nós temos nesse ponto aí, né, se nós fôssemos aqui entrar
detalhar bem mais isso aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, não assim que a gente haja assim eticamente, né? Mas tem umas coisas que são, sei lá, não sei se as pessoas fazem para nos testar, mas numa padaria ali perto de casa, onde a gente geralmente compra pão, outro dia eu fui lá e a gente compra 4 pães, né, irmãos? Porque agora diminuiu, né, o número de pessoas em casa, né? Então é 4 pães. E aí eu fui lá, busquei 4 pães, paguei 4 pães. Mas quando eu cheguei em casa tinha 5. Falei, hoje veio um a mais aqui. Mas no outro dia que eu fui buscar, eu comuniquei à pessoa que tinha um pão a mais e fiz questão, não, você pode cobrar os 5 agora. Que lá vende por unidade, né, R$ 1 cada pão. Uma coisa mínima, né, pequena. Mas se nós deixamos passar uma coisa tão pequena assim, numa próxima oportunidade, você pode correr o risco de cair numa maior. Porque todos nós gostamos, aliás, o ser humano é assim, né? Gosta de levar uma vantagem. Mas nós não podemos ser assim, porque nós somos crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nossa fé precisa ser evidenciada para que o mundo veja Jesus em nós. Amém, meus irmãos? Então, associai ou acrescentai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Né? Mais uma vez, falando aí do conhecimento, né? Conhecimento de Deus, buscarmos conhecer mais o Senhor através da comunhão, através da oração, através da meditação na palavra, no nosso devocional, todos os dias. Né? Os irmãos que têm a oportunidade de estarem aqui nas orações, às quartas-feiras, todas as manhãs, todos os dias, né? Das 7 às 8 da manhã. E é através disso, irmãos, que nós vamos conhecer ao Senhor. De um modo geral, nós conhecemos os atributos de Deus. Né? Deus é criador, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é eterno, Deus é absoluto, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Mas quando que essas virtudes de Deus, esses atributos de Deus chegaram à tua vida? Quando que Deus agiu na tua vida desta forma? Para que nós possamos conhecer mais de perto, termos essa experiência de conhecer ao Senhor. Aquelas orações que nós fazemos no nosso secreto, lá no nosso devocional, que o Senhor respondeu. É isso, irmãos, que traz o aumento da nossa fé, o conhecimento de Deus, também através da palavra, através do ensino. Nós temos aqui o nosso curso teológico, que eu faço parte também, né? Eu sou aluno do curso, graças a Deus por isso. E temos aprendido muitas coisas, além, né, tem acrescentado muito, graças a Deus, tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui, e a gente vai crescendo, confiando cada vez mais no Senhor, sabendo que o Senhor não nos deixa só, sabendo que realmente, quando nós falamos aqui, como o pastor Eudivan falou aqui no começo, meus irmãos, o Senhor está conosco em todo o tempo. E realmente o Senhor está conosco em todo o tempo e nós não podemos jamais duvidar disso, porque o Senhor é aquele que nos guarda. E quando nós temos esse conhecimento de Deus na nossa vida, nós carregamos conosco essa certeza. E acrescentando ao conhecimento o domínio próprio, que é a capacidade de dominar-nos, de dominar os impulsos, de dominar as emoções, de dominar os desejos. Irmão. E é a temperança, né? Que é uma das virtudes do Espírito Santo na nossa vida, que nós precisamos buscar. Quando não se tem temperança, acidentes ou fatalidades podem acontecer.
Às vezes lá no trânsito mesmo, né? Às vezes a gente toma uma fechada, aí você dá aquela buzinada só para chamar a atenção do cidadão. Você, né? Tem uma pisada na bola aí, mas não, já é motivo de, em alguns casos, até de briga, de discussão, até de morte. Né? Então, irmãos, quanto nós precisamos nos dominar, né? Dominar nossa emoção, nossa vontade de falar. Né? Até eu falei aqui na última vez, ministrando aqui, sobre Filemão e Onésimo, eu falei sobre isso, né? A gente quer falar, ainda mais quando a gente tem razão, né? Quando nós nos sentimos na razão, irmão, a gente quer abrir a boca. Não, mas é nessa hora que nós temos que pedir a Deus, né? Senhor, me ajuda, me dá domínio próprio, temperança. Aliás, nós temos que pedir sempre, né? Para na hora já ter, né? Porque pode falhar, né, irmãos? Então, nós precisamos estar buscando em Deus sempre também o domínio próprio, acrescentando na nossa fé a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. E essa perseverança, irmãos, do texto, ela está falando de fidelidade nas provações, ou fidelidade nas provações, resistência nas tentações. Isso que está falando aqui no texto. Mas não somente isso, em tudo, na verdade, irmãos, nós precisamos buscar, nós precisamos ser perseverantes. Quantos projetos, né, vamos usar esse termo aqui, que nós começamos e paramos. Quantas coisas na nossa vida que nós começamos e paramos, deixou para lá. Nunca mais voltou. Né? E isso o que é isso? Nada mais que falta de perseverança. Então nós precisamos, né, acrescentar, né, buscar, unir a nossa fé a essa questão da perseverança, né, a resistência nas tentações. Somos tentados todo o tempo. Né? Lá no texto da tentação de Jesus, quando Lucas descreve o texto da tentação, no último versículo, ele vai dizer que o diabo deixou Jesus por um pouco de tempo. Né? É meio assim, já eu volto. Eu não consegui dessa vez, mas eu vou tentar de novo. E é assim, irmãos, é todo tempo. E se com Jesus foi assim, quem dirá conosco? Então nós precisamos, né, buscar no Senhor esta perseverança para nós nos mantermos firmes nas provações. E quando se fala em provações, existem provações que vêm da parte de Deus. Né? Abraão mesmo foi provado por Deus, né? Veio da parte de Deus a provação. E tem aquelas que vêm, talvez porque a gente mesmo busca, né? Tem aquelas provas que a gente pega com a mão também, que quer. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, né, que está na prova e a gente acaba entrando na prova junto, né? Mas tem que ser perseverante, já que entrou agora, né? Fica firme aí que Deus vai dar vitória, tá certo? Então, seguindo o texto aqui, a piedade. Com a perseverança, a piedade, que é a vida devocional. É até estranho dizer, irmãos, mas essa palavra devoto, para nós soa um pouco estranho, mas nós precisamos ser, sim, devotos a Deus. Nós vimos aí, há pouco tempo atrás, em outubro, né, que se comemora aí o dia da padroeira, né, que se diz padroeira do Brasil, aquelas procissões, pessoas que saem de longe. Eu ouvi de um grupo de ciclistas que saíram de São José do Rio Preto
que de carro é mais ou menos 6 horas de viagem para irem até Aparecida pedalando. Quantos dias? Eu não me lembro agora. Mas o que é isso? É a devoção que eles têm a um Deus, a uma imagem de escultura que nada pode fazer. E quando nossa fé ela vai aumentando, produzindo aí esses frutos, nós vamos chegar nesse ponto da piedade, né, da devoção, termos uma vida devota ao Senhor, de temor a Deus, né, em todo o tempo. E a piedade acrescenta a fraternidade, que é o amor fraterno, que é o amor entre irmãos, que é com este amor com que nós nos amamos, e até chegar ao ponto da caridade, que é o amor sacrificial, que é nos amarmos incondicionalmente. Dá para chegar nesse ponto, irmãos? De nos amarmos incondicionalmente, de nos perdoarmos sem reserva, estarmos sempre dispostos a perdoar-nos uns aos outros. E um detalhe, irmãos, que assim, não precisa esperar nem a outra pessoa vir pedir perdão para você. Porque o evangelista Marcos, ele escrevendo sobre o perdão, e ele diz assim: na oração, perdoai. Então, quando nós nos sentimos ofendidos, porque tem muito disso, muito disso também, né, irmãos? Às vezes nós, a questão do mimimi, né? A pessoa não teve nem intenção de nos ofender, mas nós nos sentimos ofendidos. E aí você guarda aquele sentimento no coração e a pessoa nem sabe que te ofendeu. Mas na oração você já perdoa. Já que nós, né, eu, você, enfim, quem for, se sentiu ofendido, já perdoa. Quando for, Senhor, me ajuda, eu estou com esse sentimento aqui, mas eu perdoo o irmão Marcos. Eu perdoo o Ed Carlos, eu perdoo a minha esposa. Não, eu não estou falando da minha esposa, estou falando de nós casados aqui. As esposas, da mesma forma, Senhor, eu perdoo meu marido. Ele me ofendeu, mas eu já perdoo, já. Não... Sabe assim, para evitar casos? De chegar a esse ponto, irmãos, e é possível, se nós aplicarmos, como diz o versículo 5, toda a nossa diligência para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé desenvolva, para que nós todos sejamos como essa árvore que estamos vendo aí na imagem, uma árvore bonita, que tem raízes profundas aí, que é a fé, que vai fazer com que nós permaneçamos firmes diante dos falsos ensinos, como nós aprendemos aqui domingo, mas todas essas demais virtudes é para que o mundo veja em nós a luz de Deus, a luz do Evangelho, Jesus Cristo brilhando na nossa vida. E essa fé, irmãos, como diz o versículo 8, ela produz evidência. Porque estas coisas existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus. Então, quando nossa fé cresce, ela nos torna frutíferos, ela nos torna firmes, ela nos torna eficazes naquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Não seremos infrutuosos, não seremos como aquela figueira. Lembra daquela figueira que estava ali ocupando espaço à toa, que não produzia? Não seremos como ela, mas seremos frutíferos. E isso para a glória do nome de Jesus. E o versículo 9
ele é interessante porque diz assim: porque aquele a quem estas coisas não estão presentes, que são todas essas virtudes, é cego, vendo só o que está perto. Mas é cego, vendo o que está perto. Mas como assim? Porque essa cegueira, irmãos, não é uma cegueira 100%, né? Não é aquela pessoa que não enxerga, mas é como a miopia, né? Que o míope, ele enxerga bem de perto. Quanto mais perto o objeto, melhor para o míope. Quanto mais longe o objeto, mais distorcida fica a imagem. Ao contrário daquele que tem astigmatismo, que é o inverso. E aí a gente chega numa certa idade que usa o óculos multifocal, que é para equilibrar, né? Quem já usa óculos multifocal aqui sabe do que eu estou falando. Mas o texto fala exatamente disso, irmãos. E o míope é aquele que não enxerga, só enxerga bem de perto. E o que significa isso dizer no texto? Significa que muitas vezes nós estamos tão atarefados e o nosso objetivo está só no aqui, no agora. Estamos focados somente nas coisas deste mundo, sem enxergarmos o porvir, sem enxergarmos a glória que nos espera. Por isso que é necessário nós desenvolvermos a nossa fé, que esses frutos, né, da nossa fé estejam presentes na nossa vida, para que nós não sejamos como o míope, que está preocupado. Claro que temos as nossas preocupações, temos que trabalhar, né, temos os boletos, isso aí todos nós sabemos disso, mas nós não podemos estar com a nossa esperança somente nesta vida, com a nossa esperança somente no presente, no material, deixando de enxergar a glória eterna, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, esta fé, ela produz evidência. Quem tem é frutífero, quem tem é eficaz naquilo que faz, quem tem é firme, quem não tem é míope. Espiritualmente falando, é míope. É aqueles que entre nós estão correndo apenas buscando as coisas desta vida. Esquecidos também, vai dizer o texto, né? Aquele que é negligente, que perdeu a consciência da obra de Cristo, que é a continuação do versículo 9. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando nós estamos, irmãos, tão focados naquilo que é terreno, nós nos esquecemos, aleluia, do mais importante, que é o perdão de Deus para as nossas vidas. Nós esquecemos da misericórdia de Deus, nós esquecemos do sacrifício de Jesus, e não é esquecer de esquecer. Eu esqueci que Jesus me salvou. Eu esqueci que Jesus me perdoou. Não é esse esquecimento natural que nós temos. É esquecer no sentido de desprezar. É esquecer no sentido de não fazer caso. É de esquecer no sentido de não sermos mais gratos, irmãos, e isso é perigoso. Porque quando nós nos esquecemos ou quando nós desprezamos a obra que o Senhor fez nas nossas vidas, isso evidencia algo muito sério, que é a falta de fé no Senhor, que é quando nós focamos só no material, como se nós fôssemos resolver tudo. Não, irmãos, o Senhor é aquele que nos provê de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Seja louvado o nome do Senhor. Te faltou alguma coisa até hoje, irmão? Te faltou alguma coisa até hoje?
nem para mim também, louvado seja o nome de Jesus. Eu me casei com 18 anos de idade. Claro que outras épocas, né? E eu louvo a Deus que eu nasci naquela época. Porque a gente, quando chegava, a gente não via a hora de fazer 14 anos para ter a nossa carteira de trabalho, né? Já começava a trabalhar com 14. E eu comecei um pouquinho antes, sem carteira mesmo, né? Depois que eu tirei a carteira de trabalho. Então, a gente tinha aquela responsabilidade, né? Quem nasceu nessa geração aqui, essa geração é única, né? Nós crescemos, 18 anos, casando. Gildete com 17. Teve um casal de irmãos na época, e falo isso por lembrança, assim, não com tristeza, não, ai meu Deus, eu estou até hoje, como é que eu diria, não perdoei. Perdoei, mas é uma coisa que marcou a minha vida. Um casal que nós convidamos para ser testemunha do nosso casamento, o irmão falou para mim assim, olha, irmão Isaac, irmão, me desculpa, mas eu não vou ser testemunha de 2 crianças, não. Mas tá bom, não tem problema. Né? E casamos, assumi a responsabilidade, e graças a Deus, irmãos, até hoje não faltou nada. Passamos perrengue? Quantos? Mas estamos aqui, para a glória de Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Para quem não podia ter filho, graças a Deus, tivemos 3. Né? Gil foi diagnosticada depois com esterilidade, agora me fugiu o nome, mas é isso aí. Mas 3 filhos, para a glória de Deus, todos cresceram, todos estudaram. Onde come um, come 3. Né? A gente vai dividindo para comer, não é verdade? E graças a Deus, irmão, ninguém morreu, está todo mundo vivo, está todo mundo sustentado, porque o Senhor é aquele que sustenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fé ela precisa ser evidenciada. Nós não podemos ser míopes, nós não podemos só correr atrás daquilo que vai ficar aqui. Não, porque o que é terreno vai ficar, mas a nossa visão tem que estar no céu. Temos que ser como Moisés, olhando, né, que deixou o Egito, deixou tudo, olhando para frente, atravessou o mar, irmãos, porque ele tinha certeza que o Senhor iria fazer grande obra como fez. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. E para fechar, esta fé, quando produz todas estas virtudes, ela traz segurança e esperança. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Tem que aumentar também a diligência, tem que aumentar também a dedicação, tem que aumentar também o esforço. É confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quando nós temos esta fé, procuramos cada vez mais, né, crescer na fé, esta fé vai trazer segurança. Nós não vamos tropeçar. Nós não vamos... Dizem que quando a gente tropeça, né, o tropeção faz a gente andar para frente, né? Nem sempre, porque às vezes você pode cair, se machucar. Né? Só o fato de tropeçar, né, já dói. Quando nada, o dedão, né? Já dá aquela dor, não é verdade? Mas quando a nossa fé está firme, irmãos, esta fé nos traz segurança, porque nós não vamos tropeçar em tempo algum. E traz também a esperança, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é então a confirmação da nossa fé. Esta ampla entrada é uma entrada com honra e aprovada. É como o aluno que se forma lá no dia da colação de grau, quando o aluno é chamado à frente para vir receber o diploma. Oh, louvado seja Deus!
Isso é só para nós termos uma ideia, irmãos, de como será a nossa entrada no céu. É uma entrada com honra. É uma entrada, né, com honra. É uma entrada aprovada. Nós não vamos entrar, como dizia o pastor nosso lá, né, o antigo pastor que nós tivemos. Nós não vamos entrar pelo vitrô, não. Nós vamos entrar pela porta. Oh, irmão, se é um... Aleluia. Se é maravilhoso o nosso nome ser chamado para receber um diploma. Imagina o dia, irmãos, que Jesus chamar teu nome para você romper os portões celestiais e estar para sempre com o Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Porque fazendo assim, pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No escrungir da trombeta, nós entraremos nos céus, honrados e aprovados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos nós sabemos que a salvação, ela é pela graça. Essas virtudes, elas não compram a salvação, mas quem as desenvolverem pertence ao reino, vive de forma coerente, confirma a sua chamada e terá amplamente a sua entrada no reino eterno e estará para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, que nós possamos continuar nos esforçando para que a nossa fé abunde cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos, e vamos orar ao Senhor. E no sábado, nós, maridos, só vamos chegar na porta, deixar a esposa e vazar, né? Que dessa vez é só entre elas. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia que eu já vou adiantar. No mês de abril, nós vamos ter o nosso encontro de varões e será aberto também às varoas desta feita, tá certo? Vocês deixaram nós para trás, mas nós vamos ser bonzinho dessa vez. Oremos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui te louvando, te bendizendo, cultuando ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra e que o Senhor nos ajude, Pai, diligentemente, Senhor, ó Senhor, aumentar a nossa fé, que nós possamos diligentemente, Senhor, produzir esses frutos na nossa vida, para que o mundo veja o Senhor em nós, para que o mundo seja salvo também, Senhor, através da nossa fé, que possamos continuar, Senhor, te servindo com alegria, com perseverança, que o amor do Senhor abunde cada vez mais em nossos corações. Pedimos ao Senhor, neste momento, que o Senhor nos leve em paz, Senhor, de volta aos nossos lares, que as mãos do Senhor estejam estendidas para nos abençoar, para nos guiar e para nos proteger, Senhor, nos livrando assim de todo mal, de todo perigo. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Com as mãos para o alto, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos juntos dizemos amém. Deus abençoe todos, meus amados irmãos. Vão na paz do Senhor. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Elisa mais uma vez pela ajuda.